Pataxó, a luz do amor, a luz do amor, a luz do amor. Te amo, te amo, te amo, Pataxó. Bebê, cauim, cantar o auê. Bebê, cauim, cantar o auê. Auê, 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 heruê. Auê, 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 heruê. São Pataxó, mucá, mucaú. Traqueja, amo, que Pataxó, Camaruá, Tapicada, Capiacuã, Tapixô, me cai de ritmo, correndo muito rápido, Fue en esta playa a donde los portugueses llegaron por primera vez en 1500. Fue aquí donde tuvieron el primer contacto con los indígenas que ya habitaban estas tierras, el pueblo Pataxó. Después de más de 500 años de resistencia al proceso histórico de conquista y colonización de sus territorios ancestrales, el pueblo Pataxó continúa habitando sus tierras originales. Para la historia oficial, fue Portugal quien descubrió Brasil, pero para el pueblo Pataxó, la historia es diferente. Mas a chegada do português, a primeira chegada dele foi nos índios, na base do Caí, e eles encontraram só índios na base do Caí. A gente foi nascido aqui nesse meio, nós que somos o original da terra, né? Daqui da onde foi descoberto o Brasil. Minha mãe era uma índia também, alcançou muita coisa, contava. Eu não alcancei mais muita coisa não, mas minha mãe contava muitas coisas que aconteceu aí. Aqui nesse meio aqui, Cumuruba, Corumbau, Caraíba, Porto Seguro. Eu que muitas coisas eu não alcancei, né? Mas ela contava muita coisa para nós. Então a gente está sabendo que nós que temos nosso direito aqui. O Brasil ele não precisava ser descoberto, né? Porque o Brasil já existiu desde o dia que Deus fez o mundo. Mas, infelizmente eles veio trazer para nós aqui o nosso sofrimento. Porque desde o dia que aconteceu o descobrimento do Brasil, para muitos são históricos, né? Para muitos aí, vem cá e quer conhecer o descobrimento. Se você for me perguntar o que você acha de descobrimento, eu falo, eu não acho nada importante, porque para nós foi a nossa derrota nessa época aí. Foi na época que foi o descobrimento do Brasil, foi onde veio o nosso sofrimento, né? Então, pra gente mesmo, Pataxó, eu não acho legal, porque a gente perdeu a nossa liberdade. Quando chegaram já existia, como hoje nós temos prova que já existia pessoas, né? Os povos indígenas aqui já estavam. Não tinha outros povos. Era apenas com povos indígenas, mas hoje já tem várias misturas. Então, quem hoje no Brasil não tem um sangue indígena? Oi, pidoi, vamos pisar. Pisa na Jurema, na beira do mar. Oi, pidoi, vamos pisar. Pisa na Jurema, na beira do mar. Fui na Jurema, deu na Jurema, guerreiro vou pra trabalhar. Fui na Jurema, deu na Jurema, guerreiro vou pra trabalhar. Oi, pidoi, vamos pisar. Pisa na Jurema, na beira do mar. Oi, pidoi, vamos pisar. Pisa na Jurema, na beira do mar. Foi na Jurema, deu na Jurema, guerreiro vou pra trabalhar. Foi na Jurema, deu na Jurema, guerreiro vou pra trabalhar. Oi, porque quando os portugueses chegaram aqui, nós já estávamos aqui, nós já habitávamos aqui. Os nossos povos já estavam aqui, já sobreviviam nessas terras.
Por isso que nós devemos sempre estar aqui lutando pela nossa conquista, pelo nosso povo, que há muito tempo foram massacrados e perseguidos. Porque quando ele chegou aqui, nós já estávamos. Nosso povo já estava aqui no Brasil. Ele não pode dizer que descobriu. Então essa palavra descobriu, para a gente não funciona. Porque assim que eles chegaram, foi que daí começou todos os massacres com nós indígenas que estavam aqui. Durante todo este proceso que han enfrentado los indígenas, ellos han desarrollado diferentes estrategias de lucha. Muchas han sido las consecuencias de los enfrentamientos, siendo una de las más trágicas la llamada Massacre de 1951. Todo o período colonial foi muito conflito, né? O povo atacou muito o povo Pataxó aqui, né? Do primeiro contato, Barra do Caí, que saíram à procura de um porto seguro. E aí veio fragilizar o povo mais com o poder religioso, o poder militar, que o último massacre em massa dos tempos modernos foi no Fogo de 51, na Barra Velha, né? Que o povo aldeou e depois massacrou para o povo se sentir oprimido, traumatizado e não querer mais ocupar mais áreas. O fogo. E aí quem estava lá foi só para sofrer. Minha mãe mesmo, para nós mesmos, ela nunca contou que passou por ela. Ela disse que não tinha coragem de contar para a gente. A gente ficou sabendo mais pelos outros, né? Quando a gente ia falar desse fogo 50, ela não gostava. Ela chorava pelo sofrimento que ela passou. E daí para cá começou só a invasão. Con la llegada de las grandes madereras durante el siglo XX, la lucha por la defensa de sus tierras y sus bosques ha sido permanente para el pueblo Pataxó. Aqui funcionava a Brasil-Holanda Indústria, Bralanda. Instalada desde a década de 1950, esta empresa multinacional del sector de maderas es denunciada por los indígenas Pataxó como una de las responsables de la destrucción de gran parte de la flora y fauna nativa y por la persecución a los pueblos originarios de ese lugar. Então eles fizeram um contrato, desmataram toda a ave e desmataram todo o bicho que vivia dentro, eles desmataram tudo, entendeu? Então, e tem família, eles destruíram aqui dentro com policial. El pueblo Pataxó afirma que el deforestamiento practicado por empresas como la Brasil-Holanda se intensificó con la expulsión y violencia contra los indígenas y por medio de la compra de tierras baratas. Las actividades de esta empresa siguieron hasta el final de la década de 1990, cuando el bosque ya no tenía condiciones para esta actividad. Estudiosos apuntan que la Bralanda deforestou cerca de 40.000 hectáreas. Todas essas companhias extraíam madeira, exportavam madeira para serrava a doidada aí, escolhia só as madeiras de lei, madeira boa e serrava. Agora, depois que a mata foi devassada disso, eles também não tiveram mais interesse nenhum de ficar aqui. Aí o que foi que fizeram? Passaram para o governo federal para fazer um parque nacional. É o Parque do Descobrimento. Parte de lo que quedó del bosque es ahora el Parque Nacional del Descubrimiento, creado en 1999 y hoy de gestión compartida con los indígenas. Com a paralisação da Brasil-Holanda na década de 80, né, que degradou na década de 30, 40, 50, os anos 80, na década de 90, criou-se o Parque Nacional do Descobrimento aqui. Como já foi criado o Parque Nacional do Monte Pascoal, criou-se o Parque Nacional do Descobrimento. E esses parques foram criados sem fazer um levantamento das populações tradicionais ali existentes. Então foi mais um queima de arquivo do Estado brasileiro, do governo, mais um massacre, né? E aí a gente também fomos expulsos pela madeireira e com a criação do parque não reconheceu os povos indígenas que ali tinha. Primeiro, fueron los colonizadores que masacraron a los Pataxó a lo largo de los siglos XVI y XIX. Luego, las madereras en el siglo XX que deforestaron sus bosques. Ahora, en el siglo XXI, son los grandes latifundistas de la monocultura y los pecuaristas que acorralan a los Pataxó en su propio territorio.
Este bosque que se ve, por ejemplo, no es natural. Es una monocultura de eucaliptos surgida donde antes era la Mata Atlântica brasileña. Pero el eucalipto não é o único problema por aqui. Aqui a gente já tem muitos empresários, né, que tá aí eucalipto, café, mamão, muito plantio de muita coisa, né, e tá acabando com nossos rios. Nosso rio tá secando e tá assim afetando o mar também. E afetando também, né, nosso território, porque é muita gente, né, que vem para aqui, compra as terras a troco de nada e chega aqui, quer botar a ordem, quer tirar, né, como nós pescadores, os índios, força das terras, né. Então a gente está aqui lutando para ver se a gente consegue, né, combater esses inimigos. E nós estamos na foz do Rio Caí, na desembocadura do Rio Caí, né, o rio de primeiro contato dos portugueses com o povo indígena aqui no Brasil, os Pataxó. Né, e hoje aqui nessa área que foi a chegada da invasão, hoje a gente tem aqui a agropecuária extensiva, que é um dos contribuintes maiores para o desmatamento aqui na região e que veio devastando toda a região com essa agropecuária, secando os rios, desassoreando, né, hoje que só sobrou de uma mata que entornava no oceano, né, desde a Serra do Monte Pascoal até o mar. Hoje só tem uma ilha de 53 mil hectares de Mata Atlântica que se criou-se depois de muito tempo, né, como queima de arquivo, o Parque Nacional do Descobrimento. E o gado aí, isso é só uma especulação. Esse gado aí é um gadinho que fica aí só para poder chegar e tirar as matas e fazer pasto, entendeu? E atrapalha a gente quase em tudo. Porque já chegou a época que os donos da propriedade chegou a querer intervir no mar. A gente não poder entrar no rio, não poder entrar no mar, porque falar que é a propriedade deles. Aí já atrapalha muita gente, que todos esses proprietários que chegam de fora não gostam de pessoas da nossa região. Gosta só do trabalho escravo, que é para derrubar as árvores. Aí depois que está tudo limpinho, bonitinho, a gente não sabe falar a língua, nem o português a gente não sabe falar direito, entendeu? Então eles não gostam da gente, eles gostam do trabalho escravo da gente. Do dia que você não quiser mais trabalhar com eles, você é inimigo deles. El agrotóxico de la monocultura que contamina los ríos, las consecuencias de las pisadas de los vacunos y el impacto de los eucaliptos son hoy el resultado de lo que un día fue la vegetación nativa. Deforestaron bosques, vidas, memórias. Aqui era um cemitério antigo de nossos ancestrais, nosso avô, bisavô. Até hoje tem uma lápide, uma catatumba ali. Então os caras derrubaram a mata aqui e o cemitério que era dentro da mata virou pasto, virou manga do gado, da agropecuária. Desrespeitou até nosso povo aqui. Carrabiche siratã, carrabiche siratã. Carrabiche, siratã, jarraui, piapuinho, mipi, maion. Como pueblo del primer contacto con los colonizadores portugueses, el pueblo Pataxó resiste a los diferentes ataques. La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2019 escribirá um novo capítulo dessa resistência. Então eu creio que agora, essa época que nós temos aí, são 4 anos que vai ser sofrido para a gente, para nosso povo, porque voltamos a ser reprimidos pelo nosso presidente. Então, eu espero que antes dele agir, ele pense que todos nós somos povos, somos pessoas. Olha, o nosso plano é resistir. Porque já que nós temos direito, no artigo 231, 232, que nós temos que ter respeito, esse respeito a gente quer. Que a gente respeita todo mundo, agora nós queremos respeito também. Eu acredito que nós não vamos ficar parados, não. Nós vamos lutar pelo que é nosso. Agora, coisa boa desse novo governo, nós não vamos esperar, não. Ele quando ele estava fazendo a campanha dele, ele deixou bem claro, né? Que mulheres
têm que ficar em casa, mulheres têm que ganhar menos, né? Porque a mulher queria tomar o poder, né, mais do que o homem, né? Então, assim, hoje, o que ele falou muito dos índios, falou que os índios têm que viver igual os brancos, né? Então, assim, hoje o que eu vejo, eu não acredito no que ele fala. Según datos del Consejo Indigenista Misionero y de la Fundación Nacional del Indio, existen 1.285 tierras indígenas en Brasil. 401 están demarcadas, 304 están en proceso de regularización y 537 tierras son reivindicadas por los pueblos indígenas. El nuevo gobierno fue electo con una posición clara. Ninguna nueva tierra será demarcada. Más allá de esta política, Bolsonaro y su grupo político también afirman que trabajarán, entre comillas, para integrar los indígenas a la sociedad. Esse modelo de integrar o índio à sociedade, como eles dizem, é um modelo preconceituoso e é um crime, porque isso aí não está integrando. Esse modelo de não demarcar as terras e dar título é quebrando o direito constitucional do artigo 231 e 232, porque está igualando a gente a uma coisa que não é igual, porque nós não somos vindos do outro lado do mar de lá para cá, nós somos originais, dono dessa terra. É a falta da demarcação também do nosso território, porque aí já está incluído a saúde, né, a educação, porque sem terra a gente, infelizmente, a gente não tem nada, né? Además de esta política clara contra los ideales defendidos por los indígenas, ellos también alertan para la política neoliberal que afectará a toda la sociedad, principalmente a los más pobres. Si es aprobada, por ejemplo, la reforma en el sistema de pensiones que aumentará el tiempo de trabajo y de contribución para el acceso a la jubilación. Estão cortando os direitos da gente, porque a gente aposentava com 60 anos, hoje estão querendo 65. Com 65, a gente já não aguenta fazer mais nada. É aposentar, porque 65 anos, eu estou com 55 anos. Tem coisa que eu fazia, eu não faço mais, porque a vida do mar é muito dura. A vida dura, é chuva, é sol, é vento, entendeu? Você toma tudo, você envelhece mais rápido. É muito o olho, a vista da gente, geralmente, todos os pescadores têm problema de vista, porque nós não temos um tratamento. Primeiramente, nós não temos dinheiro para tratar e a gente também não tem um SUS que faz um tratamento. Custa 5 mil cada um olho em Teixeira de Freitas. Eu mesmo tenho que fazer, tirar a carne, não conseguia até hoje fazer, porque eu não tenho, a pescaria é pouca. Pelo esse governo que entrou aí agora, a gente vê o que ele está falando bem claro, né? Está deixando bem claro o que ele vai fazer, né? Então, assim, é uma preocupação para a gente jovem. Para mim é uma preocupação, porque, assim, a gente pensa no futuro do no futuro, né? A gente pensa. Eu penso no futuro. Então, assim, eu não sei o que ele está pensando, né? Está querendo oprimir, né? E, assim, às vezes está pensando nele mesmo. Né? E muitas vezes, e o futuro, que nós temos futuro, né? Então nós não podemos deixar, né? Muitas vezes, hoje está na mão dele, hoje ele vai fazer o que ele quer, né? Está na mão dele, mas ele não está pensando no futuro, né? Ele não está pensando no futuro, então é uma preocupação para mim muito grande, porque assim, eu penso hoje no futuro, né? Tem essas crianças que estão crescendo, né? E da forma que ele está deixando bem claro, né? Falando aí, deixando, porque eu quase não assisto aqui também, mas a gente, muitas vezes quando a gente sai fora, a gente vê as entrevistas dele, né, no jornal, o que ele está falando. Então, assim, é uma preocupação, né? É uma preocupação, né? Porque eu não sei o que possa acontecer esse ano de 2019 com esse governo aí. A maior força que nós temos hoje é de buscar o jovem para poder adquirir o que nós temos e aqueles que eles aprenderam, que os velhos deu a oportunidade deles buscar sabedoria hoje para estar em cima de um caminho, né? E trabalhar com as pessoas mais velhas assim na caminhada. A gente fala velha com todo respeito, né? Que é uma maneira de a gente falar, né? Então hoje a gente tem o maior respeito. Porque se não fosse, vou usar a palavra do meu avô, se não fosse os mais velhos,
não tinha os mais novos. Para el pueblo pataxó, que resiste hace más de 500 años, no hay otra opción. Enfrentarán a este nuevo gobierno. Eu, como cacique, tenho 59 anos, nasci na luta, me criei na luta, me casei na luta, tenho um neto, tenho filho na luta, neto na luta. E hoje eu vejo o governo brasileiro falando que nós não temos direito na nossa terra, nós não somos índios. Para que índio quer terra? Se quando o povo dele chegou aqui, nossos ancestrais já estavam nessa terra, habitado nessa terra, tomando banho de cachoeira, de água cristalina, né, vivendo nesse paraíso, dormindo em cima do ouro, em cima da diamante, entendendo? Comendo nossas frutas, o nosso peixe, nossa caça, entendendo? Então hoje é um grande desrespeito que eu vejo com os povos indígenas do Brasil, não só o pataxó do Prado, nem só o pataxó de Santa Cruz de Cabralha, não só o pataxó do município de Porto Seguro, não só o pataxó de Caramuru e nem os Tupinambá. Mas assim eu estou falando em geral, os povos indígenas do Brasil. E nós esperamos dele que ele tenha consciência e Deus entra bem na cabeça dele, que pelo jeito que eu vejo ele falar na televisão, ele tem Deus na memória dele, porque ele fala muito em Deus. Então quer dizer que ele faça o negócio dele direitinho para não ter problema, né? O que eles querem mesmo é acabar com os indígenas. A verdade é essa. Para eles é acabar com nós. Mas, enquanto existir Deus no céu, a gente não baixa a cabeça para eles também, não. Na verdade, a gente acredita, sim, que nós vamos ter tempos difíceis. Mas nós somos resistentes, nós somos lutas, nós somos guerreiras. Por mais que a dificuldade venha, a gente vai estar preparado para poder estar lutando pelos nossos direitos. Porque é direito nosso, como pessoa, como cidadã, como povo que faz parte da história do nosso país. Nós vamos encontrar dificuldade, mas nós vamos estar preparados para resistir qualquer dificuldade que venha a nos perseguir. Eu sou índio valente da mata, minha lança é forte, ela bate e fura. Contra eu me aborreço, ninguém me segura, ninguém me segura, ninguém me segura. Eu sou índio valente da mata, sou índio valente da mata, minha lança é forte, ela bate e fura. Quando eu me aborreço, ninguém me segura, ninguém me segura, ninguém me segura. Eu sou índio valente da mata, minha lança é forte, ela bate e fura. Quando eu me aborreço, ninguém me segura, ninguém me segura, ninguém me segura. Auere.